Senhor, meus irmãos. Podem se assentar, por favor. Que felicidade estarmos mais uma vez nesse dia tão importante, nessa semana tão importante de inauguração na Getsemane. Cada dia uma porção, cada dia uma direção, cada dia um propósito. Eu estava pensando hoje sobre: será que Deus precisa de um ambiente geográfico para cumprir as promessas dele? Deus não. Deus não pode se submeter a nenhum ambiente geográfico. Até porque o texto de João diz que ele é espírito, e sendo espírito, ele não está sujeito nem a tempo, nem tampouco a ambiente geográfico. Só que nós, para que as promessas dele se cumpram em nós, nós somos sujeitos a esse ambiente geográfico. E toda vez que você sai desse território geográfico, você corre o risco de não cumprir as promessas de Deus na sua vida. Você quer ver uma coisa importantíssima? Um dos profetas menores chamado Jonas. Grite bem alto, Jonas. Não, faz direitinho, diga bem alto. Jonas. Jonas é filho de Amitai. Amitai era o pai dele, era profeta. O nome Amitai em hebraico significa verdade. Significa o quê? Então imagina comigo. O camarada nasceu numa casa que o pai dele se chama verdade. A mentira não entra na casa dele. O pai dele coloca o nome do filho de Ionã. Grite bem alto, Ionã. A palavra Ionã, Jonas em hebraico é pomba. Grite bem alto, pomba. Tá tudo legal. De repente um dia Deus decide falar com essa pomba. Grite bem alto, pomba. É engraçado que às vezes a gente espera, principalmente na pós-modernidade, todo mundo luta para ser águia. Todo mundo quer ser águia. Só que a palavra de Deus veio para uma pomba, uma ave simples. A palavra veio e me disse: eu vou te levar para um ambiente não daqui, mas acolá. O texto diz que quando ele desce a Jope, que era um território portuário, havia duas opções. Quantas opções? Quantas opções? Em uma linha reta marítima, do porto de Jope até Tarsis, eram 3.700 quilômetros. Quantos quilômetros? Só que de Jope até Nínive, aonde Deus havia predeterminado, estabelecido, dado direção a Jonas, eram 800 quilômetros. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Qual o caminho mais curto? O de Jonas ou de Deus? Vou perguntar de novo. Qual o caminho mais curto, de Jonas ou de Deus? Mas qual o caminho perigoso, mais perigoso, de Jonas ou de Deus? O de Deus. Perigoso? O de Jonas. O de Deus, perdão. Por quê? Porque Deus disse: vai e profetiza contra a grande cidade de Nínive. Os ninivitas, historicamente, se você for aqui na Universidade de Harvard, no museu que tem aqui perto de vocês, há uma exposição lá, importantíssima. Os ninivitas eram conhecidos como povo cruel. Povo o quê? Eles não queriam só matar. Sabe o que os ninivitas faziam? Pegavam um indivíduo, tiravam a maior parte, o órgão maior que a gente tem no corpo humano, que é a pele, e com um pedaço de madeira batia nas artérias, até o indivíduo entrar em colapso e hemorragia. O que eles gostavam não era de matar, era de fazer o indivíduo sofrer. De repente Deus disse para Jonas: eu não vou te levar para um resort, eu vou te levar para um ambiente de oposição, mas eu estou te enviando, eu estou com você, e eu garanto quando eu estou com você. Quantas opções ele tinha? Quantas opções, pessoal? Deus nunca vai te dar uma opção só. Deus sempre vai dar duas opções: caminho estreito, caminho largo, porca estreita, porta larga, céu ou inferno. Lucas capítulo 5, Jesus desceu ao mar da Galileia e tinha 2 barcos. Quantos barcos? Sempre 2 opções. É você que precisa decidir o que você quer. O que é seu ou o que Deus tem para você. Agora vamos lá para a gente entender e abrir a Bíblia. Jonas era profeta, sim ou não? Depende. Vai ficar me olhando com essa cara? De novo. Jonas era profeta, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Tá na minha fala.
Ainda que ele esteja dentro do cenário como um dos profetas menores, ele só é profeta quando ele chega em Nínive. Ele indo para Tarso, ele é o quê? Ele é o quê? Ele indo para Tarso é provocador de tempestade. Ninguém fala nada. Toda vez que você foge do ambiente geográfico que Deus estabeleceu para você, ao invés de você cumprir a promessa de Deus, você se torna treva, chuva e tempestade na vida de outras pessoas inocentes. Enquanto Jonas não chegou no lugar geográfico que Deus determinou, ele nunca foi profeta. Indo para Tarso, provocou tempestade, trouxe prejuízo e quase o barco veio a pique. A pergunta que não quer calar: alta análise, aonde você está hoje? No ambiente que você quer ou no ambiente que Deus determinou? Pergunta pelo menos para 3. Diga para ele assim: aonde você está hoje? Ninguém fala nada comigo mesmo. Quem trouxe a caneta? Levanta aí a caneta aí agora, quero ver. Teve uns que mesmo vendo ontem não trouxe a caneta. 10, então distribui aí, pelo amor de Deus. Tem uns aí que está sem. Êxodo capítulo 3, abra comigo a Bíblia. Vamos lá, abra a Bíblia. Êxodo 3. Não importa se sua Bíblia é impressa ou você tem no smartphone, eu queria muito que você acompanhasse. Por isso que se chama exposição bíblica. Não tem como fazer exposição bíblica se você não acompanhar. A Bíblia é fascinante. A Bíblia é fascinante. É fascinante. Napoleão Bonaparte, o grande conquistador francês, dizia que a Bíblia é um ser vivo. A Bíblia é o quê? A Bíblia é o quê? Está aí. Nunca compare a Bíblia com qualquer outro livro. Os livros podem ser maravilhosos, mas aqui é um ser vivo. Isso aqui alimenta, isso aqui ilumina, isso aqui transforma, isso aqui liberta. É o que diz em João 17:17. Santifica-te na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Êxodo capítulo 3, verso 1. Abra a Bíblia e vamos acompanhar. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte Horebe. Veio ao monte onde? Veio ao monte onde, pessoal? Horebe. Pega a caneta, circula algumas expressões. Apacentava, escreva na Bíblia. Apacentava. Eu disse ontem para vocês que sou a terceira geração de pastor na minha família. Meu avô dizia que escrever na Bíblia era passar batom nos lábios de Deus. Ele proibia a gente escrever na Bíblia. Ainda bem que ele já descansa no Senhor, já partiu para a glória. Se ele estivesse aqui, certamente ia me disciplinar. Então escreva. Uma vez que você escreve na Bíblia, você tem a facilidade, a importância neurológica de absorver esse conteúdo pelo menos 76%. Você sabe que existe uma parte neurológica chamada de córtex cerebral. É o HD neurológico do indivíduo. Você quer ver uma coisa? Todo mundo fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Fecha os olhos. E enquanto você está com o olho fechado, eu vou criar uma história e você vai desenhando aí da sua mente. Escute. Imagine você aqui na cidade, em um dia de verão. Mas daquele verão que dá 42, 43. Você chega em casa, um calor daqueles bem infernais. Você chega em casa, abre a geladeira. E quando você abre a geladeira, tem uma fruta lá. Ela está geladinha. Ela é vermelha. Por fora ela é verde, por dentro ela é vermelha. Quando você coloca a boca, ela está docinha e gelada. Qual é o nome dessa fruta? É o quê? E como é que você sabe que é melancia? Só essa fruta é vermelha? Foi a forma... Vem cá, vem cá, vem. Vem aqui logo. Sobe aqui. Segura. Como é que você descobriu que era uma melancia? Porque você falou que era verde por fora e vermelho por dentro. A forma que eu fui Escrevendo. Me dá. O que eu fiz? Eu fiz um exercício neurológico com você. A pergunta que não quer calar. Enquanto eu estava descrevendo o sabor, a imagem da fruta, o seu córtex cerebral começou a acessar as gavetas, associando, enquanto eu descrevia, aquilo que se aproximava mais. A maioria de nós associamos com uma
melancia. Se eu falasse tâmara, quem aqui nunca comeu tâmara? Levanta a mão. Tem gente aqui que se eu falasse tâmara, ia ficar pensando, que diabo é tâmara, cara? Por quê? Porque o córtex cerebral está associado com os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Tudo aquilo que você ouve é armazenado. Tudo que você toca é armazenado. Tudo que você come é armazenado. Tudo que você cheira é armazenado. Por isso que quando você chega no ambiente e já sentiu aquela fragrância, logo o seu córtex cerebral diz assim, eu já senti esse cheiro em algum lugar. Às vezes quando você chega na casa de alguém que tem uma comida boa, você não precisa nem ver a comida. Com o cheiro, você já sabe. Isso é carne de panela. Isso é peixe. Isso é churrasco. O que é isso? Córtex cerebral. Eu estou explicando tudo isso para você entender que uma vez que você pegar a caneta e anotar na Bíblia, daqui a um tempo, toda vez que você for abrir a Bíblia e essa página, o seu córtex cerebral nunca vai se esquecer desse dia. O que Deus falou e que a palavra entrou na sua alma. Aí, a Bíblia diz bem assim, o texto sagrado diz bem assim, e o Espírito Santo vos fará o quê? Lembrar. Então, se é lembrar, é córtex cerebral. Não vá achando que o Espírito Santo vai colocar uma coisa, se você nunca se dedicou para ler. Ele só vai lembrar aquilo que você um dia já leu e já buscou. Grite bem alto, Espírito Santo, me ajuda. Mais alto, Espírito Santo, me ajuda. Caneta na mão, verso de número 1. Apacentava. Circule apacentava. Circule a expressão Horebe. Horebe. Então, o Belo, tá com os sulfites aí? Meu sonho era sempre chamar alguém de Belo. Porque aonde eu viajo, todo mundo às vezes tem dificuldade de chamar meu nome. Chama Belo. Aí eu conheci minha família aqui, Belo. Tava. Isso. Verso de número 2, enquanto ele vai distribuindo, você pode ir acompanhando comigo. Verso 2. Você está com a... O Israel, você chegou, Israel? Você pegou o microfone, não? Não, pega o microfone ali para Israel. Mas não deixa Israel mudo hoje, não. Deixa Israel falar. Isso. Capítulo 3, verso 2. Eu não vou ser cansativo, até meia-noite eu termino. Corra lá, para a gente não perder o time. E, opa, agora eu já ouvi, hein? Capítulo 3, verso 2. Vá passando aí e pegue uma folha. Leia, Israel. Solta. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Para. Grite bem alto. Chama de fogo. Para a gente que é pentecostal, gosta desse negócio, né? Tem culto, rapaz, que você fala de Jesus, ninguém fala nada. Falou de fogo, já começa os irmãos. Opa, eu senti. Esse negócio de fogo mexe com alguns. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A sarça não? Se consumia. A sarça não? Verso de número 3, continua. E Moisés disse, agora me virarei para lá. Pega a caneta, circula a expressão do verso 3. Amanhã me virarei. Não é o que está escrito? Semana que vem me virarei? O que está escrito? Então por que você está deixando para fazer as coisas que é hoje para amanhã? Tenho vontade de falar uma coisa, mas não posso. Tem gente que está 10 anos na presença de Deus e 10 anos vive protelando tomar vergonha na cara. Moisés está dizendo, chega, eu não vou deixar para amanhã, eu vou fazer hoje. Eu vou alinhar isso hoje. Eu vou melhorar hoje. Eu vou perdoar hoje. Eu vou organizar hoje. Eu vou me entregar hoje. Você acha que Deus, essa noite, marcou tudo isso para amanhã? Tudo isso aqui é para hoje. Deus tem coisas grandes para nós hoje. Não toque pelo menos para 3 assim. É hoje, viu? É hoje. Eu tenho um colaborador que ficou namorado com a futura esposa. Quantos anos, Albinha? Não, filha, 14. 10 foi namoro, mas foi quanto? 14. 14 anos. O Israel sabe que é o Tiago. Ele ficou 14 anos namorando. Quanto tempo? Crê em Deus, Padre. 14 anos namorando. É o tipo de pessoas que não vive a vida, passa a vida.
Chega de viver a vida de qualquer jeito, está na hora de decidir a vida hoje. Grite bem alto, agora. Lê de novo, Israel, para ver se esse povo entendeu. Lê com força agora. E Moisés disse, agora me virarei. De novo, lê de novo. E Moisés disse, agora me virarei. Mais para uma lá. vez. E Moisés disse, agora me virarei para E lá. Moisés disse para quem? Para quem? Para quem, pessoal? Tem gente que tem facilidade de falar com os outros, mas tem dificuldade de resolver seus problemas internos. Ei, isso fala de autoconhecimento. Grite bem alto, autoconhecimento. Mais alto, autoconhecimento. Ei, olha o texto. E Moisés disse para quem? Quando você decide, você não decide de fora para dentro, você decide de dentro. Todo mês na ceia nós fazemos um autoconhecimento. Qual é? Examine, pois, o povo, o pastor, e depois coma. Examine, pois, a vida alheia, e depois coma. Examine, pois, o homem, depois coma. Por que tem gente sentado na mesa e não vive a comunhão? Porque vive examinando a vida alheia e tem dificuldade de examinar a sua própria vida. Tenho vontade de falar outra coisa, mas não posso. Tem certeza? Não vai ficar chateado não, né? Grite bem alto. Talvez é ótimo. Eu gostei tanto dela. Ei, grite bem alto. Moisés não tinha problema de falar consigo mesmo. Você quer ver uma coisa? Olha o verso de número 4. Leia, Israel. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Eis o quê? Eis-me aqui. Eis o quê? Eis-me. Pessoal, toda vez que você tem um encontro com Deus de verdade, você deixa de ver os defeitos alheios e começa a revelar os seus. Um dia, Charles Handel Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, século XVIII. Um dia, a própria convenção batista estava fazendo um motim e críticas ferrenhas contra Charles Handel Spurgeon. Até porque ele quebrava todos os protocolos como pregador. Enquanto naquela época todos os pregadores batistas ficavam em pé, parado, engessado, ele era literalmente intérprete da palavra. Ele andava para lá, ele andava para cá, ele pulava, ele fazia o texto ficar vibrante no meio dele. Fizeram uma convenção e começaram a criticar de forma ferrenha. Um dos pupilos de Spurgeon chegou para ele e disse assim: estão falando mal do senhor, achando que Spurgeon ia ficar chateado. Spurgeon disse assim: rapaz, eles só me conhecem 1%, se eles soubessem todo o ruim que eu sou, eles iam ver o quão mal eu sou terrivelmente. Sabe o que Spurgeon estava dizendo? O que falam mal de você é só 1% daquilo que você é de verdade, você é pior. Ninguém fala nada. Você já viu alguém fazendo live mentindo? Fazendo uma transmissão? Eu vou fazer uma transmissão mentindo, adulterando, fornicando? Eu nunca vi. Agora eu já vi gente fazendo live, pregando, orando, no monte. Porque a gente quer mostrar aquilo que as pessoas querem ver. A verdade a gente oculta. Ninguém fala nada comigo mesmo. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Quantas vezes? As 3 vezes ela está onde, pastor Léo? Aonde? Maria, irmã de Lázaro. As 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está onde? Aonde, pessoal? Por que essa mulher vivia aos pés? Outro dia eu falo por quê. Quando João está na ilha chamada Patmos, ele vê Jesus com o corpo glorificado, sim ou não? O seu cabelo era branco como? Seus olhos como chama? E os pés dele era como? Como o quê? O que era lá tão reluzente? Êxodo 38:8 diz bem assim, que uma das peças do tabernáculo era a bacia da purificação. E a bacia da purificação, o material que foi trazido para fazer a bacia da purificação, foram feitos dos espelhos das hebreias, que era bronze polido. O texto vem assim, ó: e eis que olhei, e o seu cabelo era branco como a lã, seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Aí o texto diz em Apocalipse: e eu, João, quando vi isso, não aguentei, caí aos seus.
espera. Se ele caiu aos pés de Jesus, se o pé dele era tão reluzente que é espelho, ele está vendo quem? Porque essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho não apresenta Jesus primeiro, apresenta quão deformado nós somos primeiro. Por isso que Jesus assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Grite bem alto, eu preciso me conhecer. Dr. Augusto Cury diz que um dos exercícios que a gente passou a vida toda dizendo, quando a gente é embravecido por alguma coisa, a gente começa a contar de 1 a 10, sim ou não? Contar 1 a 10 não é relaxar, é se conhecer. Quando você conta de 1 a 10, você está falando consigo mesmo, sim ou não? Você pode se controlar. Não mata não, não xinga não, não chuta o balde não, não atropela não. Você consegue se controlar. O que Moisés está fazendo é, antes de eu decidir lá fora, eu estou decidindo aqui dentro. O que é que o salmista diz? Por que te abates? Vamos de novo. O que é que o salmista diz? Ele está falando com quem? Com quem? O ser é formado de 3 bases básicas: corpo, alma e... O corpo é o centro das sensações, 5 sentidos. O espírito é vida, segundo Tiago. A fé sem obra é morta, o corpo sem espírito não há vida. E o que é a alma? A alma é o centro das emoções. A alma é o centro do quê? A palavra hebraica é nefesh. A palavra para trazer a ideia de alma é anima. Vem a ideia também do grego psique, que aí vem psicologia, psiquiatria, é um prefixo, é o centro das emoções. Se a gente pegar esse texto, quando o salmista diz assim, por que te abates, ó, minha alma? Ele está dizendo bem assim, antes de eu falar com Deus, deixa eu falar com as minhas emoções. Tem gente que perde casamento porque não consegue falar com as suas emoções. Tem gente que perde ministério porque não consegue falar com as suas emoções. Esse dia, essa terça-feira, Deus marcou conosco uma sarça. Tem uma sarça queimando, mas antes dela queimar lá, tem que queimar aqui dentro. Antes de mudar lá, tem que mudar aqui dentro. Grite bem alto, eu preciso ter autoconhecimento. Meus irmãos, a gente precisa se conhecer. Capítulo de número 3. Quantos estão comigo? Digam amém. Verso 3 novamente. Israel. 3:3. Isacar. Êxodo, mas não está aí. Êxodo 3:3. Isso. 3:3. Pronto, vai. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Olha para cá, por favor. Importante isso. Pega a folha que você tem na mão. Isso é só não tem nenhuma mandinga nessa folha, não. Não tem nenhum poder nessa folha. Isso aí é só para inculcar a informação. Lembra quando o profeta Agapu pegou as cintas de Paulo? Lembram disso ou não? É só para a gente ter um pouquinho de entendimento do que eu vou falar. Põe o teu nome nessa folha. Completo. Não dobre a folha, deixa lá. Do jeito que está. Mas pode desdobrar, não tem problema. Não dobre ela. Põe o seu nome completo. Põe o seu nome. Se você não pegou a folha, pegue. Se quiser uma caneta, alguém leva para você. Só levantar a mão e alguém ajuda você com a caneta emprestada. Mas eu queria que todos colocassem seu nome. Isso. Tem gente que tem nome feio, ou tem nome bonito, não tem problema. Eu vou contar até 3, você grita o teu nome, ok? Todo. Tem gente que é um livro, literalmente, né? Só o primeiro nome então, tá? Só o primeiro, tá? Vou contar até 3. Vamos lá? 1, 2, 3. De novo, de novo. Tem gente que nem gritou o nome dele. 1, 2, 3.
Vou gritar agora, vai. 1, 2, 3. Adson. Pronto. Gritei agora. Saber o seu nome fala de quem você é. Eis que te chamei pelo teu. De novo. Eis que eu te chamei pelo teu. Posso te fazer uma pergunta? Falar uma coisa? Se você não quiser me chamar de pastor, não preciso. De diácono, de mestre, de presbítero. Pouco me importa com essas coisas. Teve uma época na minha vida que me importava. Não importa não. Só não me esqueça do meu nome. Isso fala quem eu sou. Eu fico irritado quando chamam Adson de Adilson, Adson de Edson. Eu corrijo mesmo. Por quê? Porque o título não diz quem eu sou, mas o meu nome fala quem eu sou. Então respeite quem você é. E quem você é começa a partir do seu nome. Você conhece a história do teu nome? Conhece ou não? Só para você ter noção. Meu nome é Adson. Sabe como minha mãe me deu o meu nome? Um vendedor foi na porta da casa da minha avó e minha mãe gostou do nome dele, gravou e deu o nome. Olha que nome lindo. Profético o meu nome, né? Vendedor. Tem gente aqui que a mãe sonhou o teu nome. Você precisa conhecer a tua história. Mas fora tudo isso, redobra atenção. Fora tudo isso, é você entender quem você é. É entender quem? Os locais são conhecidos pelas pessoas que pisam nela. Os ambientes só criam destaque depois que um homem com nome pisa naquele ambiente. Quer ver? Marque Êxodo 3, deixe separado, vamos para Romanos, capítulo 1. Abre lá, Romanos 1. Romanos 1. Capítulo 1, versículo 1. Quem aqui já estudou a história de Paulo? Alguém aqui? Vocês sabem que Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era judeu e, por ser judeu, o nome dele era Saulo. Também era cidadão romano. Por isso que tinha outro nome, Paulo. Deus nunca mudou o nome dele. Eu já vi pregadores dizendo, Deus mudou. Deus não mudou nada. Ele tem dupla cidadania. Saulo era fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel. Está tudo isso em Filipenses capítulo 3, verso 1. Todo o currículo biográfico de Paulo está lá no capítulo 3. É fascinante. Tremendo. Paulo tinha habilidade judaica, conteúdo judaico, entendia da mitzvot, fazia parte do sinédrio. E preste atenção, o sinédrio era a alta corte judaica, que julgava os indivíduos que transgrediam a mitzvot, a lei. E para fazer parte disso, não era qualquer um. Segundo, eram 70 pessoas. Quantas pessoas? 35 do lado, 35 do outro. O réu era colocado no meio. E o sumo sacerdote, que presidia a sessão, julgava o indivíduo que transgredia a mitzvot. Foi dentro desse sinédrio que Jesus foi condenado. E quem era o sumo sacerdote na época? Yosef bar Caifás. Lembre-se que Paulo fazia parte de tudo isso. Ele vai enviar uma carta à igreja de Roma. Grite bem alto, igreja de Roma. Foi Paulo que escreveu essa carta? Sim ou não? Sim ou não? Não. Outro dia eu digo quem escreveu. Fala agora ou não? Paulo não escreveu essa carta. Pasmem vocês. Abra aí Romanos 1, deixe marcado. Vá lá para Romanos 16, verso 23. Vamos ver quem escreveu essa carta. Leia aí, Israel. 16, 23, meu filho. Por favor. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Saudai-vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Grite bem alto, Gaio. Gaio. Agora olha o 22. Vamos, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Quem escreveu essa carta? Fui eu que disse?
Foi um comentarista que disse isso? Foi um teólogo? Quem está dizendo que quem escreveu essa carta? A Bíblia. A Bíblia está dizendo que quem escreveu essa carta foi quem? Tércio. Aí deu um nó na cabeça. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Porque a gente passou a vida toda achando que foi quem que escreveu. Paulo não escreveu. Quem escreveu foi Tércio. Mas Paulo que ditou. É Paulo que está sentado. E Paulo está dizendo assim: Tércio, pega o tinteiro, pega a pena, pega o papel, ou o papiro, ou o pergaminho, e eu preciso enviar uma carta para a igreja de Roma. Começa a escrever. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Paulo tinha qualidade acadêmica de escrever essa carta, sim ou não? Então por que usou o Tércio? Alguns estudiosos dizem que Paulo tinha uma dificuldade na visão, mas isso nunca impossibilitou Paulo de escrever grandes cartas e grandes tratados. Porque que Paulo decide terceirizar esta carta, esta escrita, através de Tércio? Paulo está me ensinando um princípio. Pergunta-me qual? Você pode ser muito bom, mas não centralize as coisas em você. O reino de Deus não é você, somos nós. Não é seu pão, é nosso pão. Paulo está dizendo: eu sou bom no que faço, mas eu decidi repartir, eu decidi reconhecer a qualidade das outras pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem gente que é medíocre, que acha que é bom em tudo e nunca deixa ninguém se desenvolver, ninguém crescer. Eu não nasci pregando, eu não nasci ensinando. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei, eu tinha 16 anos de idade, Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu estudei tanto aquela semana. Fui pregar. Subi para pregar, 7 minutos já tinha pregado tudo. O povo ficou com a mesma cara que vocês estão aqui. Eu já não tinha mais nada para falar. Preste atenção. Dê espaço para outras pessoas se desenvolver. Não toque pelo menos para 3 assim. Pare de ser centralizador. Quando o Usain Bolt, o maior velocista jamaicano, foi descoberto pelo seu treinador na periferia da Jamaica, ele não corria bem não. Na verdade, o Usain Bolt nunca começou correndo bem. Na largada ele sempre largava por último, mas na chegada sempre chegava. Quem descobriu essa qualidade foi seu treinador, que deu a oportunidade para alguém que não começava bem, mas terminava bem. Esse é o evangelho de Deus, não é como você começa, é como você termina. Vamos lá. Volta lá, Romanos 1. Quem escreveu essa carta também de Romanos? Agora o Tércio, né? Como muda, né? Como muda. Depois que eu falei de toda a história desse Paulo, ele chama Tércio. Vamos imaginar. O senhor pode fazer uma dinâmica comigo? Sente aqui na beira desse altar. Traga a sua Bíblia, papel e a caneta na mão. Sente aqui. Isso. Aí. Olhando para mim. Cara de Tércio. Imagine que eu sou Paulo. Outro dia eu fui pregar. E eu disse assim: irmão, eu sou Deus, você é o diabo. O irmão disse bem assim: por que o senhor é Deus e eu sou o diabo? Eu disse: cala a boca, Satanás. Ele queria que eu fosse diabo? O diabo é ele. Dentro da nossa dinâmica aqui, o senhor está bem. Eu sou Paulo, o senhor é Tércio. Olha a cena, de forma visual. A gente fica, eu sou muito visual, então eu gosto de ensinar de forma visual. Eu fico imaginando Paulo dizendo: Tércio, está preparado? Eu vou começar a falar e você vai escrever. Essa carta é para os nossos irmãos que estão em Roma. Paulo vai começar dizendo a Tércio assim: você sabe, Tércio, que eu não fundei essa igreja. Essa igreja começou no dia de Pentecoste. Em Atos capítulo 2 havia um grupo de romanos lá. Está lá em Atos 2. E eu tenho vontade de conhecer esses irmãos. E eu sei que Deus vai me levar para lá. Mas antes de eu chegar, eu quero enviar uma carta para eles. E eu imagino o Tércio olhando para eles assim: o senhor quer que eu comece a carta como? Falando sua formação acadêmica? Falando se o senhor é doutor em divindade? Falando sobre o seu título, sobre o seu cargo? Paulo olha para ele e diz assim: não, meu filho, essa é a carta da graça.
E na carta da graça o que aparece não é título, aparece quem eu sou. Meus irmãos, se alguns... Pastor, desculpa se eu falar isso. Eu sou uma veia um pouco nordestina. Existem alguns idiotas que, se fosse escrever essa carta, colocariam assim: eu, doutor em divindade, a quarta pessoa da Trindade, semideus, anjo encarnado, Paulo. Tem gente que é besta demais. Tem gente que é tão besta que você pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: pastor fulano de tal. Eu perguntei teu nome, não seu cargo. Imagina o texto olhando para Paulo e diz assim: como é que eu começo essa carta? Começa escrevendo: Paulo. Depois da palavra Paulo, do nome Paulo, o que tem? Não tem servo não. Tem uma vírgula. A vírgula é uma pausa. Ele poderia escrever essa carta colocando o nome dele de Saulo, mas ele escreve Paulo. O nome Paulo significa pequeno. Um homem que tinha tudo para ser, decidiu se apresentar. Você entende porque Deus usou esse homem como grande missiólogo? Implantou igreja na Galácia, na Macedônia. Um homem que navegou absurdamente para pregar o evangelho. E a gente descobre por quê. Porque depois da vírgula, ele diz bem assim: eu sei quem eu sou. E eu sei para aquilo que eu fui chamado. Você foi chamado para quê, Paulo? Para ser servo de Jesus Cristo. Paulo, mas quem você é? Eu sou um pequeno homem que decidi servir o meu Deus acima de todas as coisas. Paulo, quer que eu continue o cabeçalho da carta? Continua. Quer que eu ponha o que agora? Agora põe meu título. O meu título está depois de quem eu sou e minha missão. Eu vou de novo. O meu título está depois de quem eu sou e minha missão. Ei, não se preocupe com o título, se preocupe quem você é e sua missão. Pega na mão de alguém e diga para ele: você tem nome, você tem uma missão. Você tem nome, você tem uma missão. Obrigado. Aleluia. Vou contar até 3, você vai ler o que está escrito nessa folha. De forma diferente que foi da primeira. Porque agora você sabe a importância disso. 1, 2, 3. Servo de Jesus Cristo. Você sabe o que significa a palavra servo? A palavra servo é uma palavra grega, doulos. Você sabe que o grego koiné foi implantado por o grande homem conquistador da Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo. Qual era o nome dele? Alexandre o Grande. Grego koiné. É o texto do Novo Testamento. A palavra doulos é a que aparece aí no grego koiné. Sabe o que significa a palavra doulos? Homem sem vontade própria. Homem que faz a vontade do seu Senhor. Paulo está dizendo assim: eu sou um homem pequeno, que a minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor. Tudo que você pede, Deus te dá? Mas Ele deveria, sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Tudo que você pede, Deus te dá, sim ou não? Mas Ele deveria, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. 1, 2, 3 e comigo 4. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Abra João. Segure Romano que a gente vai voltar aí. Lembre que a gente vai voltar ainda para Êxodo 3. Se tem uma coisa que eu me faço é me perder. Quem se perde é quem não marca.
João, capítulo de número 15. Versículo de número 7. Lê, Israel. Se vós estivermos... Não lê com força. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E agora? O que eu faço com esse versículo? Tudo que você tem essa noite, e quando você estiver dentro dele, e a palavra dele em você, você tem essa noite, e quando você estiver dentro dele, e a palavra dele em você, você já não vai orar mais o que você quer, você vai orar a palavra dele, aí tudo é cumprido segundo a palavra dele. Grite bem alto: o evangelho. Não, faz direitinho, diga: o evangelho é lindo demais. Levanta a mão direita, bem alto, bem alto. Bata pelo menos em 3 montes assim: o evangelho é lindo na sua vida. Quem escreveu a carta aos Romanos? Ditado por quem? E ele começa o cabeçalho falando sobre o seu cargo ou quem ele é? Pastor, o que tem a ver tudo isso com o texto que o senhor está lendo em Êxodo 3? Vamos lá agora. Volte lá, Êxodo 3 agora. Quando Deus aparece na sarça, olhou para um homem e disse assim: ei, rapaz, ei, o velho, o ancião, não foi assim? Fez o quê? Deus chamou ele pelo? Tem um homem na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus ressuscitou ele. Ele morreu e Jesus chegou ele lá no sepulcro dele depois de quantos dias? Quando Jesus chegou no sepulcro, Jesus chamou: sai para fora? Foi só isso? Primeiro, antes, chamou ele pelo? Pergunta a mim, por quê? Porque era um sepulcro, e naquela época, sepulcro não colocava só um morto, não. Estava cheio de gente lá. Se Jesus na beira do sepulcro gritado: sai para fora, quantos mortos haviam ressuscitado? Só que Jesus chegou no sepulcro e disse assim: o milagre é específico. Vou de novo. O milagre é específico, vou de novo. O milagre é específico, vou de novo. Jesus na beira do sepulcro diz assim: Lázaro, hoje o milagre é para você, a ressurreição é para você. Moisés aqui nesse texto tem 80 anos. Quantos anos? Moisés viveu 120 anos. Quanto tempo? Dwight Little Moody. Moody passou aqui em Boston, o grande sapateiro, pregador, o grande evangelista. Dwight Little Moody dizia que Moisés viveu 3 períodos da vida. Quantos períodos? 40 anos ele viveu no castelo, 40 anos na casa de Jetro e 40 anos no deserto sendo líder. Aí ele vai falar dos 3 níveis, Dwight Little Moody, os 3 níveis de Moisés. Primeiro nível, 40 anos achando que era alguém. Segundo nível, na casa de Jetro, Deus mostrou para ele que ele não era um ninguém. E último nível, Deus mostrou para Moisés que através de um ninguém ele pode usar e o nome dele ser glorificado. Todo mundo já viveu esses 3 níveis. Todo mundo às vezes na época na vida se acha alguém. Aí Deus disse: agora eu vou mostrar para você que você é um. Aí quando a gente é reduzido a pó, Deus disse: agora eu vou usar um ninguém para a glória do meu nome. Então vamos lá. Primeiro nível, ele viveu no deserto, no castelo, no palácio, e de lá saiu fugido. Agora ele está 40 anos aonde? Não, está na casa de Jetro, apacentando o quê? Ovelhas. Agora olhe para cá. Quando Moisés estava 40 anos lá no Egito, você lembra como é que ele saiu do Egito? Como? Fugido por quê? Matou o quê? Por que ele matou o egípcio? Porque ele achou que era o tempo dele. E todo indivíduo fora do tempo de Deus acha que é seu tempo. Se precipita e faz além daquilo que imagina. Parafraseando, o que Moisés fez foi fazer aquilo fora do tempo. Pega essa folha e balança ela. Não com força, com força.
Olha para essa folha, o que está escrito? Tem mais alguma coisa? Mais nada? Ou folhinha de um nome só que faz barulho, hein? Às vezes ninguém fala nada. Moisés, aos 40 anos de idade, acordou de manhã e fez igual essa folha, barulho demais. Aí Deus disse para ele bem assim: eu vou tirar o barulho da tua vida e vou colocar a história. Vou tirar o barulho da tua vida e vou colocar a história. Pega essa mesma folha aí com o teu nome e amassa ela com força. Não rasga. Amassa com força. Lembre-se que é você. Amassou? Desamassa ela agora. O que está escrito nessa folha? O que mudou? Não está amassada. Ela está marcada. Ela não está amassada. Amassada quando estava na tua mão. Olha para ela. Ela tem marcas. E gente com marca não precisa fazer barulho. A sua história faz barulho. Balança aí agora. Não faz barulho mais. Você sabe por que você não precisa mais responder ninguém na rede social, mandar indireta, nem falar no grupo da família, ficar falando absurdo? É porque quando eles olham para a tua história, vê que a sua história agora tem marcas. Toda vez que você se resume a responder os medíocres, você se torna um medíocre igual. Pare de baixar um nível, pare de querer responder quem não tem, quem não passou o que você passou. Só você conhece os traumas que você superou, só você conhece as coisas que você abriu mão. Para de se resumir a pessoas medíocres. Olha para essa folha. Você não está mais amassado. O que tem a ver isso com igreja? Pega domingo, o que tem a ver isso com igreja? Pega a tua folha. Senhor. Fica aqui, ó. Aqui. Vira assim. Ao contrário. Ao contrário. Para lá. Virado para lá. Isso. O senhor canta na igreja, não é? Seu ministério de louvor. Imagina que esse é seu ministério. Tenta jogar essa folha o mais longe que você pode. Vou dar mais uma oportunidade. Não, mas faz com força. Mesmo tendo história? Não, tem que ir, pô. É muita história, cara. Olha o tanto de marca que tu tem, cara. Tenta de novo, vai, com força. Essa foi a pior de todas. O seu ministério também é de louvor, né? Fica em pé. Pega o teu ministério e junta com o dele. Amassa. O seu ministério também é de louvor, né? Pega teu ministério e junta com o deles. Amassa. Cadê mais alguém aqui que é do louvor? Cadê o baterista? Eu gosto do baterista. Isso. Pega o da senhora e ajunta. O baterista está ali, né? Isso, pronto. Fica em pé. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Tem 4 folhas aí, né? Cada folha tem um nome de cada um, né? A senhora pode ver se encontra o nome de alguém aí? Olha aí. Sem amassar, sem desamassar. Sem abrir. Não dá? Não dá para ver o nome de ninguém? Ah, não. Não desamassa. Não dá para ver o nome? Tenta jogar agora essas 4 folhas, que não são mais 4. É uma só. Joga até acertar na cara de alguém. Sabe o que a gente acabou de aprender aqui agora?
que se vocês ficarem individualmente, por mais que vocês tenham história, esse ministério de louvor nunca avança. Mas quando os 4 se resumirem a ninguém aparecer e se tornar uma só massa e uma só bola, alcança Newport, alcança Boston, alcança New Jersey, alcança Nova York, alcança os confins da terra. Obrigado. O que é isso? Se não reino. A gente precisa tomar cuidado, senão a igreja vai se tornar um ambiente humanista, narcisista, aonde a gente se preocupa muito mais em o nosso nome aparecer do que o evangelho de Jesus Cristo. Acho que já deu, né, meu horário? Não deu, não? Olhe para cá. Grite bem alto. Não é meu nome. É o nome de Cristo. Vamos fazer uma dinâmica para a gente entender que nível está nosso conceito sobre reino. Querem fazer, sim ou não? Fique em pé o senhor. Dá aquele glória lá. Dá o glória. Senta. Falaram que foi um milagre você dar o glória ontem, viu? Dá outro glória aí, maestro, vai. Sério. Você sabe que às vezes a gente resume reino de Deus. Ó, vou te dar três alternativas. Imagine você saindo de uma padaria. Acabou de comprar um pão. Acabou de comprar o quê? Um pão. Você está com muita fome. Um pão. Você entrou na padaria, está com muita fome, comprou um pão, e você sai da padaria e pega aquele pão do saco e já vai levando a boca. Quando você vai levando a boca, tem um pedinte na porta da padaria. Ele está assim: por favor, me dá um pão. Vou te dar 3 alternativas. Quantas? Primeiro, você dá o seu pão para ele. Segundo, você diz para ele: espera um pouco. Você entra, compra um pão novo para ele, novíssimo, quentinho, e leva e dá para ele. Ou você pega o teu pão, dá um pedaço do seu pão para ele e come a outra metade. Quem vai na primeira alternativa? Levanta a mão. Quem vai na segunda alternativa? A maioria compraria um novo pão. Quem vai na terceira alternativa? A sua resposta vai dizer: para nós achamos que reino de Deus é comprar um pão novo para alguém. Comprar um pão novo revela que você não entendeu que o reino de Deus não é o que é seu, é o que é nosso. Tem gente que vive abrindo mão daquilo que é seu, por amar o próximo, e ama mais o próximo que é seu, ou si próprio. Por isso que dá o seu pão e fica sem comer. Jesus disse: amai o próximo. Eu não posso te dar uma coisa se eu não prover ainda. Segundo, a gente entra, compra um pão novo porque a gente não quer dar metade do nosso. O que é reino? É pegar o nosso, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que me alimenta, e já não é mais meu. Obrigado, Senhor, pelo meu pão nosso. Não é sua igreja, é nossa igreja. Não é seu Deus, é o nosso Deus. Não é seu reino, é o nosso reino. Quando Jesus na ceia, cada um não tinha o seu próprio pão. Jesus pegou um único pão e partiu. Eu vi um aleluia, vou de novo. O nível de reino está aí. Pastor, mas eu profetizo, eu revelo, eu prego. E daí? E daí? Você pode fazer, você pode orar e chover ouro. Isso não revela nada. Isso não significa nada, cara.
O maior significado do reino de Deus não é o tanto que você profetiza, é o que você faz com o pão na mão. É seu ou é nosso? Porque no caminho de Emaús, quando entregaram um pão na mão de Jesus, ele olhou para o alto, deu graça, partiu e disse: obrigado pelo nosso pão, obrigado pelo nosso pão. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim: não é seu pão, é nosso pão. Eu vi um glória. Grite bem alto: não é meu pão, é nosso pão. Espera aí. Se fosse nosso pão, é o que eu estava dizendo na igreja que pastorei hoje. Quem? Continua 40 anos fazendo a mesma, sem ver. Pergunta: Moisés nunca viu anjo em 40 anos. Moisés nunca teve um sonho, a Bíblia nunca vai registrar isso. Mas ele continuou. Faça quando você não vê nada. Continue realizando quando você não sentir nada. Mas qualquer dia desse você vai no Horebe. Eu senti o peso da palavra aqui. Eu queria tanto estar bom aqui para ficar em pé e dar uns 2 pulos. Eu vou de novo. Tinha dia que ele acordava, não tinha sonho, não tinha anjo, mas ele dizia assim: eu vou continuar fazendo mesmo sem ver, eu vou continuar realizando mesmo sem ver, eu vou continuar trabalhando mesmo sem ver, eu vou continuar investindo mesmo sem ver. Para, Moisés, não vou parar. Mas um dia ele acorda, vai para o Horebe, tem uma sarça queimando e Deus dizendo: eu apareci para mudar a tua vida. Levante as suas mãos para o alto. O mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Feche os 2 olhos. Pelo menos por 10 segundos. Abra a boca. Diga glória a Deus. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Abra a boca. Diga glória a Deus. Enquanto o teclado prega, a bateria prega, você adora. Assim diz o Senhor: não pare. Assim diz o Senhor: não pare, não pare, não pare, não pare. Arabaia, labracala manchore barácia. Não para. Eu podia estar em casa com 160 pontos, mas eu estou aqui sentado. Estou sentindo meu curativo vazando aqui. Mas eu estou dizendo ao Deus Todo-Poderoso: eu não paro, não posso parar, não posso parar. Tem dia que o diabo quer que você pare, mas assim diz o Senhor: não pare em meio à angústia, não pare em meio ao sofrimento, não pare em meio à dor. Continua. Grite bem alto: eu não posso parar. Mais alto: eu não posso parar. Quanto tempo fazendo a mesma coisa? Vendo alguma coisa? Viu o anjo? Algum profeta chegou? Mas ele continuou? Porque o reino só queima para quem continua fazendo. Quem aqui me acompanha na rede social? Quem me acompanha na rede social sabe que hoje é terça-feira. O culto mais importante da cidade de Maf é hoje lá. Dá mais de 2.000 pessoas. É o culto mais importante. Eu prego nesse culto há 16 anos. Eu comecei a pregar nesse culto, eu tinha 22 anos de idade. Sabe para quantas pessoas? 5. Toda terça. 1 ano, 2, 10 anos. Eu tenho um vídeo gravado que eu digo bem assim: um dia eu vou estar pregando nesse culto de ensino e pessoas vão estar com a Bíblia, papel, caneta, vindo de todo lugar de São Paulo e do Brasil para me ouvir pregar. Eu vou ver a escada, pessoas sentadas. Chega em casa hoje e põe lá no YouTube, mesmo na minha ausência, põe lá.
Gente de tudo que é lugar do Brasil. Pessoa sentada na escada. Bíblia, papel e caneta. Num culto como esse, assim, ó, do jeito que eu estou pregando. Mas não começou assim. Eu passei 10 anos pregando sem ver. Sabe quantas horas eu invisto para preparar um sermão de 50 minutos? 8 horas da minha vida. Pregava para 5, 7. Mas eu dizia, um dia a sarça vai queimar. Um dia essa sarça vai queimar. E um dia eu acordei e fui para o mesmo local, para um monte de Deus. E quando eu cheguei lá, tinha uma sarça queimando. E ela disse, agora é a hora. Você está pronto? O céu só vai liberar coisas quando a gente descobrir que fazer a mesma coisa sem ter plateia forma o nosso coração para a vaidade. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim, continue fazendo mesmo sem ver. Posso terminar? Termino? Preciso. Quando a sarça está queimando, o que Moisés faz? Se vira. O senhor já assistiu Faustão, pastor? Tinha um quadro no Faustão, o senhor lembra? Qual que era? Quem começou foi Moisés, esse quadro. Está escrito. Olha o texto. E disse Moisés, eu me... Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Eu não vou me virar por você. Eu não vou trabalhar por você. Eu não vou estudar por você. Se você quiser, se vire. Porque a terceira lei de Newton para toda ação, você se vira para cá e eu conto tudo que eu tenho para fazer na sua vida. Vem cá vocês dois. Sobem aqui. Fique aqui de frente para mim. Fica aqui. Cara de ovelhas. Essa é a cara. Essa ovelha é braba. Ela é. Eu sou Moisés, eles são as ovelhas. Ele salvou as filhas de Jetro. Jetro deu as ovelhas para ele cuidar. São as mesmas? Não. São outras, sim ou não? Mas não são deles. De Moisés. Continua sendo de quem? Quem protegeu durante 40 anos? Quem ajudou, auxiliou a nascer essas ovelhas? Ele enterrou algumas delas, sim ou não? Mas essas continuam sendo de quem? Olha para cá. Era a coisa mais importante que ele tinha, que ele fazia, sim ou não? Até um dia. Glória. Era a coisa mais importante que ele tinha, que ele fazia, sim ou não? Sim. Até que um dia... Vem cá, meu filho. Mas vem rápido. Fica aqui. Para. Cara de sarça. Cara de Deus. Deus queimou na sarça. O que é que tem aqui? A sarça queimou onde? Aonde, pessoal? Atrás dele, porque a Bíblia diz, e eu me... Se ele se vira, ele tem que dar as costas para quê? Enquanto Deus não queima, isso é a coisa mais importante na minha vida.
Meu intercâmbio, meu trabalho, minha família, minha esposa, os meus filhos, é a coisa mais importante. Quando a sarça queima, eu não estou falando de vocação, não estou falando de ministério, estou falando de Deus, está claro o que eu estou falando? Não. Enquanto a gente não tem um encontro com Deus, tudo isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho. Só que quando essa sarça começa a queimar, a gente vira as costas, não significa que isso deixou de ter importância, é que agora Deus é mais importante do que tudo. É Deus, família e igreja. O Moisés está tendo uma revelação seguinte, pega essa, ele está de costas, a sarça está queimando, sim ou não? Ele está sentindo calor? Sim ou não? A sarça falou o nome dele? Porque a sarça só fala depois que ele, vamos lá, a sarça só fala com ele depois que ele. Então por que há muito tempo Deus está queimando aqui, tentando falar com você, mas você diz assim, Deus não fala comigo, e Deus disse, eu não posso falar no meio dos seus projetos. Mas Deus não fala comigo, é que eu não posso falar no meio da sua empresa, porque você tem tempo tudo para suas coisas, mas tem dificuldade de ter tempo para mim na oração, no jejum, no propósito. Tudo para você na minha presença é dificultoso e moroso. Deus está dizendo, está na hora de você virar as costas um pouco para suas coisas e se virar para mim, porque eu sou o Senhor da tua história. Quando ele se vira, Deus só começa a falar agora. E me virei para ver, e uma voz saiu no meio da sarça e disse, Moisés. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Tem gente que está 2 milhões de anos na igreja, nasceu na igreja e nunca ouviu Deus falar, porque a vida dele é isso aqui, o ativismo, suas coisas, sua missão. E a sarça está? E Deus está dizendo, eu só queimo, só vou falar quando você fica em pé. Obrigado. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, tua presença é que a sarça é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Baixa um pouco a luz. Que um dia vale. Eu poderia. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tu agora me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. põe a mão no coração, feche seus olhos.
Um dia eu acreditava que estava no meio da sarça, mas estava tão envolvido dos meus livros, estudando, que eu senti um calor. Era Deus me convidando: sai um pouquinho dos seus livros e vem se encontrar comigo. Já teve momento na minha vida que eu estava tão envolvido com coisas profissionais que eu senti um fogo atrás de mim dizendo: sai um pouquinho daí, vem pra cá. Tá tudo bem. Essa segunda etapa que Deus nos trouxe, feche seus olhos e só me escute, põe a mão no coração. Nesse segundo dia da minha participação, eu senti muito forte Deus falando comigo. Nunca foi sobre Moisés, foi sobre ter a capacidade de se virar para mim. Eu sei que suas ovelhas são importantes, eu sei que seu negócio é importante, mas tem uma sarça queimando dizendo: eu sou mais importante que isso. Mais importante do que isso. Pastor Léo, por que eu estou aqui hoje? Porque a sarça queimou para cá. Eu não vim cumprir a agenda, irmão. Eu completei 21 anos de ministério, eu nunca cobrei para pregar e nunca cobrei cachê. Eu cobrei algum cachê para estar aqui, pastor? Qualquer um estaria no Brasil, na igreja que pastoreio. Pastor, por que o senhor está aqui hoje? Porque eu senti uma sarça queimar. Eu decidi me virar para cá. O que está lá é importante, mas a missão que eu vim cumprir aqui é mais importante. O céu está dizendo a algumas pessoas essa noite: você tem coragem de se virar para mim? Você tem coragem de se virar e entregar tudo para mim, tua vida, teus sonhos? Tem coragem? Tem coragem de entregar tudo no meu altar? Tem coragem? Se vire para mim, se vire para mim, se vire para mim. No dia que eu me virei para Ele, Ele me fez entrar em lugares que eu nunca imaginei. Eu estudei na PUC, irmão, depois que eu me virei para Deus. Porque Deus começou a me mostrar que quando eu me viro para Ele, Ele me coloca em coisas melhores. Eu tenho dislexia, nível 3. Um dislexo tem dificuldade de interpretação de texto e alfabetização. Acho que nem pregar eu poderia pregar. Eu acho que nem escrever 15 livros como escrevi poderia. Nem tampouco lançar uma Bíblia como essa. Só que um dia eu senti um calor aqui atrás. E aí eu me virei. E quando eu me virei, Ele disse: eu te colocarei em lugares que você nunca imaginou. Então, eu não posso me envaidecer, eu não posso, sabe por quê? Porque a sarça comissionou Moisés para um propósito, e é o que Deus vai fazer com você essa noite. Você tem coragem essa noite de se virar para a sarça e entregar o controle a Deus? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu queria orar por você. Tem coragem de se virar para essa sarça? Vem. Vem, 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 vem. A vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Eu decido me virar. Eu decido me virar para ela.
Deixa fluir o Espírito. 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 Deixa fluir o Espírito de Deus. Feche os olhos. Deixa fluir o Espírito de Deus. 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 A sarça é um arbusto cheio de espinho e tem um fogo queimando no meio dela. Deus está dizendo: isso é você, cheio de espinhos, sem fruto, mas eu vou queimar dentro de você. Eu vou queimar dentro de você. Eu vou queimar dentro de você, Moisés. Eu vou queimar dentro de você, Moisés. Eu vou queimar dentro de você, Moisés. Senhor, esta noite nós estamos nos virando a Ti. Senhor, os nossos negócios são importantes, mas o Senhor é prioridade. Senhor, o nosso casamento é importante, mas o Senhor é minha prioridade. Senhor, os meus filhos são importantes, mas o Senhor é minha prioridade. Senhor, eu vou me virar a Ti. Eu preciso voltar a jejuar. Eu preciso voltar a orar. Eu preciso ter os meus momentos de devocionais. Eu quero me virar a esta sarça. Eu quero ouvir a Tua voz. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore. Ore. Labacalabara xergue mitarabaia. Lubrecalamancho reminai. Espírito de Deus, faz os jovens ligeiros como a costa. Faz, Senhor, este casal blindado na Tua misericórdia. Enche este obreiro do Teu Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi lavada no Gólgota pelo Seu sangue. Que a sarça, atraído pela Tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu. Dê um abraço pelo menos em 3. Diga para ele: hoje a sarça queimou na sua história. Pelo menos em 3. A sarça queimou na tua história. Pode cantar, pode cantar. Eu poderia. Vamos cantar no início. Essa chama não se apaga e não se apagará. Que essa chama não se apaga, não se apagará. Não se apagará, que essa chama não se apagará. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença. Tua presença me atraiu. De novo, a cabeça. Poderia estar. Levante as suas mãos para fechar. Qualquer outro Enche, Matera. lugar, mas
mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. No meu coração ficou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. No meu coração ficou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Vou perguntar de novo, valeu a pena estar aqui hoje ou não? Eu queria muito que você fizesse barulho aplaudindo o nome de Jesus Cristo. Acende a luz para mim. É muito barulho com glória, com aleluia, bendito esteja o nome de Jesus. Nós estamos esses 3 dias com autorização do pastor Léo e toda a diretoria da igreja, quebrando os protocolos de 3 dias de conferência. Então ontem falamos sobre quem? Não se lembra mais? Multiplicação, lembram disso? Hoje? E amanhã? Abraão. Amanhã vamos falar Abraão, Isaac no altar do sacrifício. Se você tiver problema de pressão e coração, amanhã toma um remedinho antes de vir. Porque amanhã Deus vai apertar algumas coisas. Antes de passar para o pastor Léo, queria estimular você a estar aqui amanhã. Liga para a comunidade brasileira. Chama alguém que não está vindo ao culto, ou um amigo. Mas diz para ele, ó, não aparece em Bíblia não. Diz para ele trazer Bíblia. Papel, caneta, porque a gente consegue anotar, rir e terminar no avivamento, porque a palavra tem poder. Amém? Tem alguns livros meus lá, Bíblia, você pode adquirir no final. Vamos receber o pastor Léo aplaudindo Jesus. Pastor Fabrício, vamos receber.